Opa, mais uma vez nós estamos com mais uma live e neste momento eu vou falar para vocês de um assunto top, maravilhoso. Fiz uma pesquisa, a mulher no Antigo Testamento, entre a cultura humana e o propósito de Deus. Vamos falar sobre este assunto, um assunto maravilhoso. Eu espero que você possa compartilhar com outras pessoas, porque é um assunto, em parte, até polêmico. Mas quando nós estudamos à luz das Escrituras Sagradas, ele torna-se inteligível. Eu pediria que você compartilhasse com seu amigo, chamasse alguém para participar da live, se quiser comentar, mais um comentário dentro da live. Tem pessoas que às vezes entram e querem deturpar a nossa live, mas é muito fácil, nós bloqueamos, né? A mulher no Antigo Testamento, entre cultura humana e o propósito de Deus. Professor Nelson, mestre em teologia, bacharel, PhD em teologia, e ensinamos durante muito tempo teologia. É difícil, é fácil, é complicado, não é complicado, mas vamos aí. Gente, como introdução, vamos compartilhar? A história da mulher no Antigo Testamento tem sido objeto de intensos debates entre estudiosos, entre teólogos e historiadores. Para alguns, os textos veterotestamentários refletem uma sociedade profundamente patriarcal, na qual a mulher ocupava uma posição secundária, com direitos limitados e reduzidos à participação na vida pública. Para outros, a revelação bíblica, quando interpretada em seu contexto histórico e teológico, demonstra que Deus sempre atribuiu à mulher dignidade, valor e um papel indispensável no desenvolvimento da história da salvação. Em duas perspectivas não necessariamente excludentes, é preciso distinguir entre a cultura humana e o propósito divino. O Antigo Testamento foi escrito em um contexto histórico específico, marcado pelos costumes do Antigo Oriente Próximo, onde predominavam estruturas patriarcais que influenciavam a organização familiar, jurídica, política e religiosa. A Bíblia registra essa realidade, mas nem sempre a apresenta como expressão da vontade perfeita de Deus. Muitas vezes ela descreve acontecimentos históricos sem transformá-los em modelo normativo para todas as épocas. Ao mesmo tempo, as Escrituras, elas revelam um Deus que atua dentro da história humana para transformar pessoas e restaurar sua criação. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, homem e mulher são apresentados como portadores da imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Participantes da mesma bênção e corresponsáveis pelo cuidado da criação. Ainda que o pecado tenha introduzido relações marcadas pela dominação, pela desigualdade, pelo sofrimento, o propósito divino permaneceu orientado para a restauração da dignidade humana. Prestem bem atenção. Ao longo do Antigo Testamento, Deus levanta mulheres cuja fé, coragem
e obediência influenciam decisivamente a história do seu povo. Nós vemos Sara, Miriam, Débora, Ruth, Ana, Abigail, Uda, Esther e tantas outras demonstram que o Senhor nunca restringiu sua ação salvadora aos homens. Em diferentes circunstâncias, essas mulheres exerceram liderança, sabedoria, intercessão, coragem, fidelidade, tornando-se instrumentos essenciais na concentração do plano redentor. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. A plena compreensão dessa trajetória é alcançada no Novo Testamento, especialmente na pessoa e no ministério de Jesus Cristo. Em uma sociedade que ainda conservava muitos preconceitos contra as mulheres, Jesus rompeu barreiras culturais, dialogou com elas, ensinou-as, acolheu-as e restaurou-lhes a dignidade, revelando que o reino de Deus não se fundamenta em privilégios sociais, mas na graça divina e no valor intrínseco de cada ser humano. Dessa forma, o presente estudo, ele propõe uma análise da condição da mulher no Antigo Testamento, distinguindo aquilo que pertence às limitações culturais do antigo contexto israelita, daquilo que expressa o propósito eterno de Deus. Mais do que examinar costumes antigos, buscar compreender a revelação bíblica aponta progressivamente para a restauração da dignidade feminina, culminando com Cristo, no qual os homens e mulheres são igualmente chamados a participar da nova criação e da missão do reino de Deus. Assim, queridos, ao estudar a mulher no Antigo Testamento, não significa apenas revisitar a história de uma sociedade patriarcal, mas reconhecer a ação contínua de Deus na valorização da vida, da justiça e da dignidade humana. É compreender que por trás das limitações culturais de cada época, permanece imutável o propósito divino de formar um povo no qual homens e mulheres, criados à sua imagem, cooperem juntos para a manifestação da sua glória. E a forma como as mulheres eram tratadas no Antigo Testamento é um tema que precisa ser entendido dentro do contexto histórico, cultural e da revelação bíblica. Embora a sociedade do antigo Oriente Próximo fosse predominantemente patriarcal, a Bíblia também apresenta exemplos de mulheres valorizadas, protegidas pela lei e usadas por Deus em papéis importantíssimos. A sociedade era patriarcal. No Antigo Testamento, a liderança da família normalmente era exercida pelo pai ou marido. A mulher, em muitos casos, dependia economicamente da família. O pai tinha autoridade sobre a casa. Êxodo capítulo 20 e o versículo 12. O casamento era frequentemente organizado pelas famílias. A herança, em regra, destinada aos filhos homens, em Números 27, mostra uma exceção importante com as filhas de Zelofeade. Isso, porém, reflete a organização social da época e não significa que Deus considerasse a mulher inferior. É necessário que nós venhamos a compreender isso. A mulher foi criada
com igual dignidade. Desde a criação, homem e mulher possuem a mesma dignidade diante de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. A mulher também recebeu a missão de governar a criação juntamente com o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27, versículo 28. A lei de Moisés oferecia proteção. Comparada com outras legislações da época, a lei mosaica estabelecia diversas proteções às mulheres. Proteção às viúvas, nós vemos em Êxodo capítulo 22 e 22, proteção às órfãs, direito ao sustento, respeito à maternidade, punição para crimes sexuais, Deuteronômio 22. Embora hoje algumas leis pareçam severas, muitas delas buscavam limitar abusos comuns nas culturas vizinhas. Mulheres exerceram papéis de liderança. Deus levantou mulheres para missões importantes. Nós vemos Miriam foi profetisa, Êxodo capítulo 15 e o versículo 20. Débora foi juíza, profetisa e líder nacional, de Juízes capítulo 4 ao 5. Esther salvou o povo judeu. Ruth tornou-se ancestral do rei Davi e posteriormente de Jesus. Ana destacou-se pela oração em fé. E nós vemos em Provérbios capítulo 31 a mulher vitoriosa, que apresenta uma mulher extremamente respeitada. Ela administra negócios, compra propriedades, trabalha, ajuda os pobres, ensina com sabedoria. Observem, ensina. Nós vemos aqui o dom do ensino. Elogiada pelo marido e pelos filhos. Isso mostra que a mulher podia exercer grande influência na família e na sociedade, lá no Antigo Testamento. Mas nós temos aí limitações culturais. Alguns costumes refletiam a cultura da época, não necessariamente o ideal divino. Por exemplo, a poligamia, casamentos arranjados, preferência por filhos homens e menor participação na vida pública. A Bíblia descreve esses costumes, mas nem sempre os aprova. Em muitos casos também mostra as consequências negativas deles. Aí eu vi uma live de um vídeo pequeno de um cara falando sobre isso, até dizendo, a Bíblia é assim, é um livro de discriminação, mas a Bíblia está mostrando o que acontecia, queridos. E Jesus valorizou profundamente as mulheres. Embora isso pertença ao Novo Testamento, Jesus rompeu muitas barreiras culturais. Ele conversou publicamente com mulheres, ensinou mulheres como discípulas, curou mulheres, permitiu que mulheres o acompanhassem em seu ministério, apareceu primeiro às mulheres após a sua ressurreição. Isso demonstra a continuidade do propósito de Deus de restaurar plenamente a dignidade humana. E no Antigo Testamento, as mulheres viviam em uma sociedade patriarcal, com direitos e responsabilidades diferentes dos homens. Entretanto, elas nunca foram consideradas sem valor diante de Deus. A Escritura mostra inúmeras mulheres de fé, coragem e liderança, já citei aí, e estabelece leis que buscavam protegê-las em uma época em que outras culturas frequentemente lhes concediam ainda menos direitos. E a mensagem bíblica, culminando no ministério de Jesus, revela que homens e mulheres possuem igual valor diante de Deus e são chamados a servi-lo conforme os dons e a vocação que receberam.
como afirma Gálatas capítulo 3, versículo 38, que não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A discriminação da mulher no Antigo Testamento é muito interessante nós compreendermos. Em muitos aspectos, a mulher era discriminada socialmente, no contexto do Antigo Testamento. Mas é importante fazer uma distinção entre a cultura da época e a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Podemos dizer que havia discriminações em diversos aspectos. A sociedade era patriarcal e a autoridade familiar normalmente estava nas mãos dos homens. As mulheres tinham participação mais limitada na vida pública, religiosa e política. Em geral, não herdavam bens como os homens, embora haja exceções, como as filhas de Zelofeade em Números capítulo 27, já citei aí. O testemunho de uma mulher em muitos contextos antigos tinha um menor peso que o de um homem. A poligamia favorecia os homens e frequentemente colocava as mulheres em situações de sofrimento e rivalidade, como aconteceu com Sara e Agar, Raquel e Leia. No Antigo Testamento, o adultério era considerado um pecado grave porque violava a aliança do casamento e afetava a estrutura familiar e comunitária de Israel. É importante observar que na lei de Moisés a pena prevista recaía sobre ambos os envolvidos, embora na prática a aplicação pudesse ser influenciada pela cultura patriarcal da época. A lei exigia responsabilidade para o homem e para a mulher. O texto mais claro é: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera serão mortos. Levítico capítulo 20, versículo 10. Da mesma forma, quando um homem for achado deitado com mulher casada, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Esses textos mostram que a lei não previa punição apenas para a mulher. O homem também era responsabilizado. Na prática, havia sim desigualdade. Embora a lei fosse clara, a sociedade israelita era patriarcal. Em alguns períodos, a mulher era julgada com maior severidade pela comunidade, enquanto os homens, por vezes, escapavam da condenação por causa de sua posição social ou de falhas na aplicação da justiça. Essa diferença decorre mais da prática social do que do texto legal. Vejamos o caso da mulher adúltera no Novo Testamento. Em João, capítulo 8, versículo 3 a 11, os escribas e fariseus trouxeram a Jesus apenas a mulher acusada de adultério. Isso levanta uma pergunta: onde estava o homem? Segundo a lei de Moisés, se o adultério tivesse sido comprovado, os dois deveriam ser apresentados. O fato de somente a mulher ter sido levada revela uma aplicação parcial e injusta da lei. Jesus respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8, 7. Depois disse a mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 8 e 11. Observe que Jesus não aprovou o adultério, mas condenou a hipocrisia daqueles que aplicavam a lei de maneira seletiva. Vejamos aqui a diferença entre a lei e sua aplicação. É importante distinguir. A lei de Deus exigia a responsabilização de homem e mulher. A prática de alguns líderes e da sociedade frequentemente recaía com mais rigor sobre a mulher. Biblicamente, o adultério era pecado tanto para o homem quanto para a mulher. E a lei mosaica previa a mesma penalidade para ambos quando as condições
legais fossem atendidas. Levítico capítulo 20, o versículo 10, Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. No entanto, a realidade social nem sempre refletia essa igualdade de tratamento. O episódio de João 8 evidencia justamente essa distorção. A mulher foi exposta, enquanto o homem sequer foi apresentado. Jesus, sem negar a divindade, a gravidade do pecado, revelou a necessidade de uma justiça acompanhada de verdade, de misericórdia e arrependimento. Compreendem? Contudo, a Bíblia também apresenta sinais claros de que Deus valorizava as mulheres, muitas vezes contrariando os padrões culturais da época. Deus escolheu as mulheres para exercer papéis importantes. Débora, Miriam, Ruth, Esther e Ana. A lei de Moisés continha normas para proteger viúvas, órfãs e mulheres vulneráveis. E nós vemos a mulher virtuosa de Provérbios 31, que é retratada como sábia, trabalhadora, empreendedora e digna de honra. Vejamos aqui a mudança trazida por Jesus. É no ministério de Cristo que essa valorização se torna ainda mais evidente. Jesus fez o que muitos líderes religiosos de sua época não faziam. Conversou com a mulher samaritana em público, João capítulo 4, defendeu a mulher surpreendida em adultério, João capítulo 8, permitiu que mulheres fossem suas discípulas, curou e restaurou muitas mulheres. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Isso mostra que Jesus confrontou práticas discriminatórias e restaurou a dignidade da mulher. E nós vemos aí a mulher no Antigo Testamento, entre a cultura patriarcal e o propósito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Né? E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E ao estudarmos o Antigo Testamento, muitas pessoas têm a impressão de que a mulher era inferior ao homem. Nós já vimos ao longo desse estudo. E essa percepção surge porque os relatos descrevem uma sociedade fortemente patriarcal, na qual a liderança da família, a administração da herança e grande parte da vida pública eram exercidas pelos homens. Entretanto, é importante distinguir entre a cultura da época e o propósito de Deus. A Bíblia frequentemente registra costumes existentes sem necessariamente apresentá-los como o ideal divino. Em diversos momentos, Deus age dentro daquela realidade para proteger, para valorizar e exaltar as mulheres de fé, mostrando que seu plano sempre foi mais elevado do que as limitações impostas pela cultura humana. E assim, o Antigo Testamento não deve ser lido apenas como um registro histórico de uma sociedade patriarcal, mas como a história da revelação progressiva de Deus, que culmina em Jesus Cristo, restaurando plenamente a dignidade humana. E a cultura patriarcal do Antigo Oriente, o Antigo Testamento, foi escrito em um contexto onde a autoridade familiar era exercida pelo pai. O marido era o principal responsável pela liderança do lar. A herança normalmente era transmitida aos filhos homens. E as decisões familiares eram, em regra, tomadas pelos homens. O casamento possuía forte dimensão familiar, social e econômica. Logo, o vídeo que eu vi, o cara, ele simplesmente foi por um lado, pegou 2 versículos bíblicos, no qual
fazia a discriminação da mulher e aplicou a interpretação dele simplesmente naqueles 2 versículos. Ele não foi um estudo profundo igual eu estou fazendo aqui. Esse não era o plano original de Deus. Era a sociedade. E o cara não explicou isso. Simplesmente disse: a Bíblia é um livro discriminatório. E eu estou aqui defendendo a Bíblia. E vou defender sempre. E esses elementos aqui que eu citei para vocês, eles refletem a organização social da época. Contudo, eles não significam que Deus considerasse jamais a mulher inferior. Porque tanto a mulher quanto o homem são obras perfeitas, né, da criação do Senhor, da criação de Deus. Qual o propósito original de Deus? Nós temos o propósito original de Deus de uma forma muito especial. Antes mesmo da entrada do pecado no mundo, Deus criou homem e mulher à sua imagem. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Isso demonstra que ambos possuem dignidade diante de Deus. Ambos participam da imagem de Deus. Ambos recebem a responsabilidade de cuidar da criação. Ambos foram igualmente abençoados. A desigualdade não faz parte da criação original. Aí nós temos a queda e suas consequências. Com a entrada do pecado, Gênesis capítulo 3, os relacionamentos foram profundamente afetados. A dominação, os conflitos familiares, o abuso de autoridade, diversas formas de opressão passaram a fazer parte da experiência humana. Muitas práticas registradas no Antigo Testamento refletem essas consequências da queda e não do ideal estabelecido por Deus. Deus levantou grandes mulheres. Mesmo em uma sociedade patriarcal, Deus chamou mulheres para cumprir papéis. Miriam, profetisa e líder de Israel. Débora, juíza, profetisa e conselheira de Israel. Ruth, exemplo de fidelidade e ancestral do rei Davi. Ana, modelo de oração, perseverança e dedicação. Esther, rainha que arriscou sua vida para salvar o seu povo. E essas mulheres demonstravam que Deus sempre valorizou a fé, a obediência e o caráter acima das limitações humanas. Eu já falei isso. A lei também protegia as mulheres. Embora algumas leis refletiam a realidade daquela época, muitas delas tinham um caráter protetivo. A lei determinava proteção para a viúva, órfãos, mulheres vulneráveis, vítimas de violência. Eu já falei. E essas normas representavam um avanço significativo comparadas às legislações de muitos povos vizinhos. Aí nós temos aí a preparação para Cristo. O Antigo Testamento prepara o caminho para a revelação plena em Jesus Cristo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele conversou com mulheres em público, ensinou mulheres como discípulas, curou mulheres, honrou a fé delas, e aparece primeiro as mulheres após a sua ressurreição. Cristo não aboliu o valor do Antigo Testamento, mas ele revelou de forma ainda mais clara o propósito de Deus para a dignidade humana. E o Antigo Testamento, ele retrata uma sociedade patriarcal, mas revela um Deus que nunca deixou de valorizar as mulheres. Enquanto a cultura frequentemente lhes impunha limitações, Deus lhes concedia dignidade, propósito e participação ativa em seu plano redentor. É só estudar o Velho Testamento. É só estudar a Bíblia dentro do seu contexto. E não ir apenas com um versículo, 2 isolados. Por isso, ao interpretar as Escrituras, é necessário distinguir entre o que a Bíblia descreve como realidade histórica e aquilo que ela apresenta como vontade de Deus. E a combinação dessa revelação encontra-se em Jesus Cristo, que tratou as mulheres com honra, com respeito e compaixão, reafirmando seu valor diante de Deus. E a verdade central aqui, queridos, a cultura pode limitar pessoas, mas o propósito de Deus restaura a sua dignidade.
A história da mulher no Antigo Testamento é a história de um Deus que age em meio às limitações humanas para revelar o seu plano de justiça, graça e redenção. Vamos aqui às nossas considerações finais, porque aqui foi um artigo científico, que eu preparei. E ao longo desse estudo, nós verificamos que a condição da mulher no Antigo Testamento deve ser compreendida à luz do contexto histórico e cultural em que os textos bíblicos foram escritos. A sociedade do Antigo Oriente Próximo era predominantemente patriarcal e muitas práticas sociais refletiam os costumes da época. Entretanto, é um equívoco concluir que essas práticas representavam plenamente a vontade de Deus ou que a Bíblia legitimava toda forma de desigualdade entre homens e mulheres, conforme eu vi na live. No vídeo, não foi nenhuma live, um vídeo pequeno, E as escrituras distinguem aquilo que as escrituras distinguem aquilo que descrevem daquilo que prescrevem. Muitos acontecimentos narrados no Antigo Testamento registram a realidade humana marcada pelo pecado, sem que isso signifique a aprovação divina. E ao mesmo tempo, em meio a essa realidade, Deus revela progressivamente o seu propósito, valorizando a mulher, protegendo-a por meio da lei e chamando-a para participar ativamente da história da redenção. Portanto, desde a criação, homem e mulher foram formados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Compartilhando a mesma dignidade e o mesmo valor diante do Criador. A queda trouxe distorções nos relacionamentos humanos, produzindo dominação, injustiça e desigualdade. Contudo, o plano divino nunca deixou de apontar para a restauração daquilo que o pecado havia corrompido. As vidas de Miriam, Débora, Ruth, Ana, Esther e tantas outras mulheres que foram citadas ao longo dessa nossa pesquisa, demonstram que Deus sempre levantou pessoas de fé, pessoas de coragem, pessoas com sabedoria para cumprir seus propósitos. Elas não foram personagens secundárias na história bíblica, mas instrumentos essenciais na preservação do povo da aliança e na preparação da vinda do Messias. Essa revelação encontra sua plenitude em Jesus Cristo. Em contraste com muitos costumes do seu tempo, Jesus acolheu mulheres, dialogou com elas, ensinou-as, curou-as, restaurou-lhes a dignidade e confiou-lhes importantes responsabilidades. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Um fato que evidencia o valor que Jesus lhes conferiu em uma sociedade que frequentemente desconsiderava seu testemunho público. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a refletir esse mesmo compromisso com a dignidade humana. Homens e mulheres possuem igual valor diante de Deus, ainda que exerçam funções distintas conforme os dons concedidos pelo Senhor e a compreensão teológica de cada tradição cristã. Em qualquer perspectiva, jamais há espaço para o desprezo, para a violência, para a humilhação ou a discriminação, pois todos foram criados à imagem de Deus e são alvo do seu amor redentor. Assim, a trajetória da mulher nas Escrituras pode ser compreendida como uma caminhada que parte de uma realidade marcada por limitações culturais e aponta para a restauração promovida pelo próprio Deus. O Antigo Testamento lança os fundamentos dessa revelação e o Novo Testamento, em Cristo Jesus, manifesta de maneira plena, abundante, o propósito divino de restaurar a dignidade humana. Concluímos, portanto, que a mensagem central da Bíblia não é a perpetuação da discriminação,
mas a revelação da graça de Deus que transforma vidas, restaura relacionamentos, reafirma o valor de cada ser humano. A história da mulher na revelação bíblica é, acima de tudo, a história de um Deus que age na história para substituir a marginalização pela dignidade, a opressão pela justiça, o preconceito pelo amor e a exclusão pela comunhão. Essa verdade continua desafiando a igreja contemporânea a viver o evangelho com fidelidade, reconhecendo em cada pessoa a imagem do Criador e promovendo relacionamentos marcados pelo respeito, pela honra e pelo amor cristão. Amém? As referências bibliográficas aqui, de acordo com a BNT, NBR 6023, 2.2018, Dicionário de Teologia do Antigo Testamento, de David W. Beck e Desmond T. Alexander, A Arte da Narrativa Bíblica, Robert Alter, Encontro com o Antigo Testamento, Brian Bayer e Bill Arnold, A Mulher na Bíblia, Georges Auzou, A Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, em português, Jesus e os Evangelhos, L. Craig Blomberg, História de Israel, John Bright, Introdução ao Novo Testamento, Leon Morris, J. Douglas e Moody D. A. Carson, Novo Dicionário da Bíblia, J. D. Douglas, Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, A. Walter L. Well, Teologia do Antigo Testamento, R. Paul Rose, Teologia do Antigo Testamento, C. Walter Kaiser Jr., Introdução ao Antigo Testamento, William Frederick Bash, David Allen, Rumborn, William Sanford Gleason, Teologia do Novo Testamento, George Eldon Laird, História de Israel no Antigo Testamento, H. Eugene Merrill, Dicionário Bíblico Eckfried, A História de Israel no Antigo Testamento, Samuel J. Schultz, Metodologia de Exegese Bíblica, Cássio Murilo Dias Silva, Instituições de Israel no Antigo Testamento, Roland Vaux, O Antigo Oriente Próximo, John H. Walton, Comentário Bíblico Cultural da Bíblia no Antigo Testamento, Marques W. Chavala, Victor H. Mateus, John H. Walton, Gênesis, capítulo 1 ao 15, Gordon Wenham, Gênesis 16 a 50, Gordon Wenham, deixa eu ver aqui, Dicionário de Paulo e suas cartas, Fontes complementares, e a Bíblia tinha razão, Aaron Kellen, Todas as Mulheres da Bíblia, Herbert Lukian, Enciclopédia da Bíblia, Marilyn Sir Tenney, Dicionário do Estado da Bíblia, Ronald Younglord, e outros. Então vejam que aí uma série de referências onde nós buscamos esse conteúdo maravilhoso. Estou contente pela pesquisa que fiz. Estou contente aqui por vocês que participaram pela live. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre a mulher no Antigo Testamento, entre a cultura humana e o propósito de Deus. Então, queridos, nós não devemos... por que eu fiz esta live? Porque realmente eu vi um pequeno vídeo falando sobre... contra a Bíblia, né, que a Bíblia era um livro que discriminava as mulheres e outras coisas que aquele cara falou. Eu digo, vou fazer uma live, vou fazer uma pesquisa, né,
Porque Deus ama a todos. Ama a mulher e o homem de igual forma, ama a todos nós. Todos nós somos pecadores. E eu busquei esse assunto aí, mostrando lá desde o Antigo Testamento, né, sobre a sociedade patriarcal até os dias atuais, e como a mulher era valorizada, sofria sim algumas discriminações, dependendo da cultura, como hoje também nós temos vários países, a situação da mulher realmente ela não é fácil. Jesus veio trazer essa dimensão maravilhosa, né? E nós amamos a todos vocês que participaram aí da live. Eu vou salvar a live, vou colocar no Face e depois no meu canal no YouTube. Sigam-me no YouTube, gente. Nelson Alves de Andrade, meu canal lá. Um beijo para todos vocês. Continuem assistindo as minhas lives. As nossas lives têm uma assistência de 90, 98, 100, 200, 300, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Beijos!